Do verso de número 24 está escrito: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Meus amados, perder tudo de si e ganhar tudo de Deus. Interessante que essa passagem, ele vai mencionar um diálogo de fato que Jesus tem com os seus discípulos. Ele antes disso chega a dizer que haveria de padecer, ele prediz a sua morte e também a sua ressurreição. Alguns discípulos talvez não compreenderam o que ele estava dizendo, mas interessante que quando nós olhamos para o verso de número 24, quando Jesus exclama e diz que se alguém, a ideia aqui de se alguém se refere a todos que desejam se unir a Ele, a todos que de forma espontânea também, que de fato possa segui-lo, não porque, como nós temos visto, pessoas que procuram a Deus, vêm até a casa do Senhor, não pela salvação, pela liberdade no Espírito, mas justamente para pedir a Ele os desejos mais pessoais, e isso é uma preocupação. E Ele fala que vocês precisam vir após mim, e o vir após mim, a ideia aqui é que devemos ir até Ele como um servo que se sujeita a um Senhor. Então Ele chama a todos que desejam se unir a mim, a todos que desejam ser servos meus, como alunos, como aprendizes, como soldado, precisam negar. A ideia de negar aqui, meus irmãos, é completamente você abrir mão de todo o âmbito pecaminoso, de tudo que você pensa para seguir, para ser servo, como espontaneidade em servi-lo e amá-lo. E ele diz no verso 24, que esse que me segue, quer vir após mim, além de se negar, ele precisa tomar, ele precisa suportar, ele precisa, meus irmãos, assumir voluntariamente o cristianismo. Ele precisa assumir a sua responsabilidade como cristão. Ele precisa tomar a sua cruz, cruz que é desprezada pelo mundo, cruz, meus irmãos, que é odiado pela carne, a cruz que pesa de fato como algo terrível para aqueles que não querem de fato seguir a Cristo. E então ele diz: siga-me. É viver com Cristo, é viver para a glória de Cristo. E volta a dizer, interessante que nesse contexto em que Jesus está dizendo isso, quem quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, vocês precisam se negar, tomar a sua cruz e seguir. Pedro, meus irmãos, faz uma indagação, melhor dizendo, ele revela da parte de Deus quem é Jesus. Aquele momento parecia que Pedro estava nos céus, estava com o coração totalmente aberto para Deus, porque Jesus pergunta o que dizem a respeito dele, e Pedro fala: você, o Senhor, é o Filho do Deus vivo. Interessante que o Senhor percebe que há uma revelação do Pai, mas logo instantes depois, quando Jesus disse que haveria de morrer, padecer, ser entregue, logo Pedro, o Pedro, que antes é usado por Deus, agora se faz usado por o inimigo, pela sua própria carne, dizendo: não, Senhor, compadeça de ti, tenha paixão de ti, não faças isso. É como dizer assim: não faça isso com o Senhor não, deixe que nós iremos morrer na cruz. E logo Jesus Cristo o repreende. Interessante, meus irmãos, que Pedro não somente, ele de uma certa forma, é elogiado por Jesus Cristo, e depois repreendido,
Imediatamente, Jesus Cristo, meus irmãos, ele traz justamente como um cristão deve segui-lo, de que maneira as pessoas precisam realmente ter ele como exemplo, ter ele como parâmetro de vida. Qual é a validade dessa pessoa segui-lo, se tornar um cristão, tomar a responsabilidade de um cristão, seguir a Cristo de fato e aceitar todos os seus mandamentos. Mas antes, precisamos entender o que é ser um cristão. Ser um cristão não é apenas alguém que possui um número de rol de membro da igreja, porque a ideia que nós achamos hoje em dia é que ser cristão é isso, é estar na igreja, se tornar membro dessa igreja na terra, é ser um crente ortodoxo, é ser um crente, meus irmãos, que em todo tempo possa estar presente apenas na igreja, e para muitos isso já basta. Por mais que tenham a satisfação de estar na casa do Senhor, mas não existe de fato a alegria de Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Mas para muitos me esforcei para ir à igreja, porque eu preciso tirar o desencargo de consciência da minha mente. Ser cristão verdadeiro é alguém que também tomou para si o jugo de Cristo e aprende com Ele, que é manso e humilde de coração, como bem colocou Mateus, no Evangelho de Mateus 11:29. Ser cristão é aquele que foi chamado para ter comunhão com Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós, nos regenerou pelo seu Espírito Santo, nos trouxe salvação, e hoje, entendendo que Ele de fato é a única pessoa que devemos seguir, o ser cristão é um chamado à comunhão com Ele, para ter comunhão com o Pai. É por isso, meus irmãos, que a nossa vinda à casa do Senhor, que estamos aqui para aprender da palavra de Deus, é porque eu fui salvo por Cristo Jesus, e eu quero manter a minha comunhão com Ele, independente de qualquer circunstância. Não me importa tempos, épocas, situações, adversidades, louvores, gratidões, eu estarei sempre buscando a comunhão com meu Pai, através de Cristo Jesus, porque ser cristão também é isso, é entender o que Cristo nos deixou, de um maior tesouro, que é a salvação, para que possamos alcançar, no dia da eternidade, uma conversa pessoal de fato, com Deus que nos criou. Eu já disse para os irmãos que o meu desejo de ir aos céus, não são as ruas de ouro. E eu já disse para os irmãos que eu não vou chegar lá perguntando onde está Abraão, Isaque e Jacó. Diante de uma presença de Deus, eu quero saber quem é Abraão, Isaque e Jacó. Jesus Cristo estará ali, o veremos face a face, conversaremos com o Espírito Santo face a face. Eu vou lá querer saber, meu irmão, se Adão e Eva tomou alguma decisão errada, vou bater na cara de Adão e Eva, não, eu vou conversar com aquele que é Senhor das nossas vidas. E não existe coisa melhor, satisfatória. Então, quando eu digo que sou cristão, eu quero manter a comunhão, minha obediência com Ele. Eu percebo que a palavra de Deus não é peso para ser seguido, para ser obedecido. É um prazer, é um deleite. O verdadeiro cristão entende isso. Quinta-feira, quando estávamos aqui no culto de doutrina, foi algo muito bom, um ensino maravilhoso, pela vida do nosso irmão presbítero Wesley Vieira. Eu cheguei no final a dizer à igreja que qual será o parâmetro do cristão nessas eleições voltarem. É por causa dos projetos dos homens? Não, o nosso parâmetro é a palavra de Deus. O voto que eu dou não é baseado em pessoas, não é baseado em propostas de homens. O meu voto que darei é baseado nos princípios da palavra de Deus. O cristão, ele entende que o parâmetro de votar, de decidir, está justamente na palavra do Senhor. Se Jesus, meus irmãos, é o Senhor da vida, se o Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, nos deixou, eu abomino isso, eu odeio isso, eu não aceito isso, por que eu vou votar pela proposta de homens,
se talvez ele não obedece sequer 1% da palavra de Deus, o parâmetro do que nós cristãos vamos votar é baseado nas Escrituras Sagradas. Mas se eu, como cristão, não conheço a palavra, como é que eu vou poder votar de forma correta? É essa pergunta que de vez em quando eu me faço. Quais são os meus parâmetros de seguir a Cristo? Como cidadão brasileiro, qual é o meu parâmetro de voto? É baseado nas Escrituras Sagradas. Porque é ela quem abre, de fato, os meus olhos para o mundo. É a palavra de Deus, pelo seu Espírito Santo também, que nos faz entender o que é ser cristão de verdade. E o cristão de verdade, se for preciso, ele morre por causa de Cristo, mesmo diante das perseguições. Mas ele é um cristão. Não existe como, meus irmãos, um cidadão pertencer a Cristo, satisfazendo o seu eu. Lucas 14, 27 fala que qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo, disse Jesus Cristo. Nenhum cristão pode ser considerado de fato cristão, se não tomar a sua cruz, se não assumir a responsabilidade de fato da palavra de Deus, não poderá ser o discípulo de Jesus Cristo. Jesus Cristo também declarou que aquele que negar a si mesmo diante dos homens, ou seja, aquele que me negar diante dos homens, eu também me negarei diante do meu Pai. Eu o negarei diante daquele que é Rei e Senhor dos céus, Mateus 10, 33. E muitas vezes nós temos negado a Jesus Cristo, não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Negamos orar, negamos ler, negamos vir à igreja, porque agora tem muitos achando que eu não vou na igreja, mas negar a instituição que Cristo colocou diante da humanidade é também negar a Cristo. Negar a comunhão entre os irmãos é também negar a Cristo. A vida cristã, meus irmãos, ela tem justamente o início da autorrenúncia. Eu renuncio quem eu sou, renuncio as minhas ideias, renuncio tudo por amor a Cristo, porque eu quero ser como Paulo disse: eu não sou mais eu, mas agora quem eu sou de Cristo. Não sou mais quem eu sou, quem vive em mim é Jesus Cristo. Eu me nego para que Cristo seja evidenciado na minha vida. Essa é a ideia de sermos um cristão. Quando Jesus Cristo, meus irmãos, estava trazendo essa palavra, negar a si mesmo, quando ele está dizendo que negar a si mesmo, está falando que isso é um repúdio à sua própria bondade até mesmo. Eu negocio não, eu renuncio quem eu sou, eu abro mão até mesmo dos meus parâmetros de vida, dos princípios que eu mesmo quem criou. Agora eu renuncio quaisquer obras minhas, para que eu possa aceitar as obras de Cristo em minha vida. É uma aceitação irrestrita, meus irmãos, das verdades divinas. Eu abro mão de tudo. Quando estávamos em Caruaru, melhor dizendo onde lá, pastor? Santa Cruz, Capibaribe, estávamos estudando sobre a vida de Mark Lloyd Jones, e pastor Bruno colocou algo que, de vez em quando, é bom lembrar. Obrigado, Caio, pela literatura, né? Biografia. E eu já compartilhei isso com os irmãos. Mark Lloyd Jones, um doutor, que foi colocado para ser doutor da realeza, e quando ele olha para o chamado dele, ele fala assim: eu não quero ser doutor de ninguém, eu vou cumprir o meu ministério. A família, meus irmãos, repudiou a atitude dele, os amigos repudiaram a atitude dele, estavam perplexos, como alguém nega ser doutor da realeza, e ele exclamou dizendo: eu não estou perdendo nada. Quem segue a Cristo, deixar riquezas, não está perdendo nada.
Deixar tudo por amor a Cristo, meus irmãos, vocês não estão perdendo nada, vocês estão ganhando vida, vida em abundância. O pão vivo está sendo colocado diante de você, e nós estamos nos alimentando com aquele que é poderoso para satisfazer os detalhes, as coisas mais ínfimas da nossa vida. Ele é o Senhor de todos nós. Quem segue a Cristo, na verdade, não perde nada, ganha tudo. Estou aceitando de forma irrestrita o veredito divino. Negar a si mesmo é renunciar toda a sua própria sabedoria. Meus irmãos, eu acho interessante quando alguém ouve a palavra de Deus e começa a argumentar contra a palavra de Deus. A palavra nos dá uma direção e fala: não, mas pastor, não é bem assim não. Relativiza, torna a Bíblia subjetiva, coloca a Bíblia não como uma verdade absoluta, mas como uma verdade entre todas as verdades, como se estivesse ao pé de igualdade. Quando, meus irmãos, eu estou renunciando, negando a mim mesmo, eu também estou renunciando à minha própria sabedoria. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não se tornar como uma criança. Ou seja, eu não acho que eu sou muita coisa, eu me torno como uma criança que precisa crescer, que precisa ser instruído a cada dia mais pela palavra do Senhor. Muitos crentes, meus irmãos, estão mortos espiritualmente, eu também quero falar aqui, estão vivendo uma vida medíocre espiritual, porque acham que já sabem de tudo da palavra, não precisam mais se aprofundar, acham que ele tem já o suficiente. Eu já sei de tudo, sabe de nada, inocente. Havia um irmão, que era o irmão que tocava, e esse irmão sempre via a casa do Senhor, participava do culto, mas não participava da escola bíblica. Certo dia eu cheguei para esse irmão e perguntei: pô, irmão, por que você não participa da escola bíblica? Porque ele falou o seguinte: porque ninguém tem mais nada a me ensinar. Meu irmão, eu quase fiz o sinal da cruz. Eu falei assim: meu irmão, não tem mais nada para te ensinar? Tem não, eu já sei de tudo. Eu cheguei assim: meu irmão, era para constar que não apenas Enoque foi trasladado, Elias foi trasladado, Deus esqueceu de trasladar também. Nenhum de nós, meus irmãos, tem a capacidade em si mesmo de possuir todo o conhecimento, se o Senhor assim não der. Nenhum de nós temos a capacidade de possuir a verdadeira sabedoria, se não vim do alto. Não esqueçamos que o nosso corpo, a nossa natureza é corrupta. O homem que pedia a Deus sabedoria, Deus concedeu sabedoria, se corrompeu. Sabe qual é o nome dele? Rei Salomão. Com toda a sabedoria de Deus se corrompeu, porque a sua natureza era má. É por isso que precisamos negar quem somos. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, quando estava falando sobre a sabedoria humana, Paulo para um momento: meu filho, aquilo que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus, meus irmãos, Ele nos deixa uma porção da sua palavra, mas ainda lá nos céus haveremos de conhecer muitas coisas que ainda não foram reveladas aqui nessa terra. Nós não sabemos de tudo não. Satanás vivia com o Pai, andava, adorava, mas infelizmente até que o dia subiu no coração dele o quê? A iniquidade. Meus amados, nós não sabemos de nada. É por isso que precisamos todos os dias buscarmos o Senhor. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito, disse Isaías. Ai de vós que se consideram sábios em si mesmos. Pessoas, meus irmãos, que andam totalmente ao contrário do que é ensinado na palavra de Deus. Esses estão perdidos. Nós precisamos abandonar muitas vezes os nossos achismos, as nossas ideias.
Porque as coisas de Deus são maiores do que todas as coisas que nós pensamos. A nossa intelectualidade diante de Deus é nada. O conhecimento adquirido que nós a cada dia, a cada instante buscamos, é pequeno diante de Deus que é sabedor de todas as coisas. Provérbios 8, eu acho lindo esse Provérbios, que quando o autor, ele narra a respeito da sabedoria, e ele se coloca como se fosse a sabedoria, e a sabedoria diz: antes de eu existir, ele já era Deus. O que ele quer dizer com isso? Que todo o conhecimento deste mundo fora dado por Deus, é Ele quem nos deu sabedoria, graça, inteligência, tudo vem dEle. Mas quando nós achamos que somos melhores, nós estamos anulando, de fato, o verdadeiro conhecimento. Negar a si mesmo é renunciar às suas próprias forças, é não ter nenhuma confiança na sua própria carne. Paulo exclamou muito bem isso em Filipenses 3:3. Negar as suas próprias forças é confiar no Senhor, é afirmar que Cristo é a nossa fortaleza. Jesus Cristo disse, meus irmãos, no Evangelho de João 15:5, ele disse aos seus discípulos e àqueles que estavam em volta: sem mim vocês não fazem nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Ele, meus irmãos, que é o propulsor, é Ele que nos dá vida, é Ele, minha amada irmã, que te sustenta nos momentos mais difíceis da sua vida. É Ele quem te coloca de pé, meu irmão, quando as tentações, os problemas tentam te sufocar. Se temos forças, é porque Ele é a nossa força. Se temos coragem de prosseguir, porque é Ele, meus irmãos, que nos sustenta até o fim. Mas quando nós achamos que somos fortes demais, na verdade estamos perdendo. Olha que lindo verso. Quando eu estou fraco, aí que eu sou. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Negar a si mesmo significa renunciar toda a sua própria vontade. A linguagem que Jesus expressa aqui é que se alguém quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas se alguém perder a sua vida por minha causa, a achará, verso de número 25. Precisamos negar, sim, meus irmãos, a nossa própria vontade. Porque a nossa vontade, muitas vezes, é baseada nos instintos, nas impulsões, e muitas vezes, meus irmãos, nas questões carnais. Às vezes nós decidimos comer algo porque desejamos, é fato. Mesmo assim é a nossa vida cotidiana. Muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas essa coisa não é da vontade de Deus. E quando queremos seguir a nossa própria vontade, nós lá na frente, de forma precipitada nessa decisão, muitas vezes vem consequências irreversíveis sobre as nossas vidas. Quantas mulheres decidiram, fora da vontade de Deus, se relacionar e hoje estão em depressão? Quantos homens que decidiram precipitadamente pela sua própria vontade em querer se relacionar com a mulher e hoje padecem por causa disso? Quantas pessoas, meus irmãos, por não ouvir a voz de Deus, entraram no emprego e se desviaram neste caminho, porque Deus falou, não era para ser, mas não, eu vou ganhar muito dinheiro. E Deus queria mostrar para você que toda a suficiência vem dEle, a provisão vem dEle, mas você preferiu confiar em si mesmo, decidiu nesse emprego e de repente agora, o que devia ser bênção, se tornou um pesadelo. Meus irmãos, a nossa vontade é limitada. A nossa vontade não tem poder de autossustentação. Mas a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, pode vir o que for, ela se mantém e se sustenta, porque é Deus quem está dando a palavra. Pode ir. Em Belo Horizonte,
Uma irmã querendo se decidir mudar de um bairro, porque o bairro dela era muito perigoso, mas muito perigoso mesmo, meus irmãos. Era chamado o bairro da Cracolândia. Eu morava bem pertinho de lá. Ela falou, pastor, eu vou sair daqui. Mas eu falei, minha irmã, mas que Deus está te dizendo? Não, pastor, eu sei que o Senhor me falou que eu preciso fazer uma obra aqui, mas eu quero me mudar. Eu falei, minha irmã, não faça isso. Mesmo que o lugar seja perigoso, mesmo que esse lugar seja vil, mas se o Senhor te deu a ordem, pode ficar, fique. Porque, meus irmãos, o melhor lugar é onde nós usamos essa frase? No centro da vontade de Deus. E não importa o lugar, se Deus disse, fica, fica, não saia. Se Ele disse, vá, então vá, deixe tudo e vá. Porque Ele, meus irmãos, é a sua vontade, que de fato é boa. E quando Ele diz, e quando Ele ordena, e quando a sua vontade é feita, você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Eu já contei um pouco da minha história aqui. Quando saí de Belo Horizonte, Deus disse já para mim e para a Luana, deixem tudo, deixamos carro, casa, a gente só veio com a roupa do corpo. Sabe onde nós fomos morar, meus irmãos? No quintal da minha sogra. De uma casa de 3 andares, fomos morar no quintal. Nós pedimos licença para o cachorro, porque não tinha espaço dentro da casa da minha sogra. E estava lá, era 2x2, telha brasilite, bem baixinha. Nós pedimos licença para o cachorro. E alguém lá de Belo Horizonte, quando eu falei sobre isso, falou assim, o que você está fazendo aí, pastor? Não era para você sair daqui não, rapaz. Meus irmãos, a igreja lá, no mínimo, tinha 35 mil pessoas. Alguém falou, isso é loucura. Meus irmãos, fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que tem. Os irmãos não sabem a satisfação quando a gente obedece à vontade do Senhor. Meus amados, se o Senhor disse, deixe tudo. E vá sem medo, porque a vontade dEle é boa. Mas para isso precisamos negar a nossa própria vontade. Precisamos negar os nossos próprios interesses. Precisamos renunciar o nosso querer. Porque quando nós renunciamos o nosso querer para fazer a vontade de Deus, tudo irá bem. Eu quero voltar a dizer isso enfático, tudo irá bem. Falta sim, falta muitas vezes coragem na nossa parte, porque estamos preocupados com os bens materiais, estamos preocupados, meus irmãos, muitas vezes com a nossa zona de conforto, nos preocupamos muitas vezes com o dinheiro que vamos perder, mas meus irmãos, na verdade tudo vem dEle. Não tenha medo, mesmo que você vá enfrentar algumas lutas, porque as lutas não cessam, algumas adversidades, inimigos, sim, isso não vai cessar enquanto estivermos aqui, mas vale, compensa fazer a vontade do Senhor. Diga para o seu irmão, vale a pena. Negar a si mesmo é renunciar às suas próprias concupiscências ou desejos carnais. Já estou terminando. O ego, meus irmãos, do homem é um dos maiores perigos. E eu costumo chamar isso de síndrome de Lúcifer. Quando eu quero ser, preciso ser. E negar a si mesmo é negar os seus próprios desejos. É negar quem de fato ele deseja, o que a sua carne deseja. E muito atrás nós falávamos sobre os nossos ídolos do coração. Temos que negar muitas vezes os ídolos do nosso coração. Deixar de amar aquilo que Deus não ama. Renunciar aos nossos desejos e paixões mundanas. E eu digo, meus irmãos, que é fácil? Não. Mas precisamos nos esforçarmos de forma veemente. Precisamos negar a nós mesmos. Porque para seguir a Cristo precisa ter uma negação, uma autonegação. Exige que os cristãos, exige dos meus irmãos, como homens e mulheres de Deus, abandonemos quem somos, abandonemos o nosso desejo, porque para seguir a Cristo, se não negar a si mesmo, não tem como seguir a Ele. Ninguém segue a Cristo por si mesmo. A graça, a salvação chegou até nós. Nos esforçamos todos os dias, nos esforçamos toda hora,
Mas quanto mais, meus irmãos, negamos quem nós somos, mais Ele vai sendo em nós, e mais parecidos com Ele nós seremos. Porque tomar a sua cruz só é possível quando nós nos negamos. Tomar a sua cruz não deve ser, meus irmãos, um objeto de fé, e sim uma experiência na alma. Tomar a sua cruz, como nós dissemos, é tomar a responsabilidade de cristão. E, meus irmãos, olha, uma coisa que me deixa chateado é quando uma pessoa vem para a igreja e dá paz do Senhor. Boa noite, aqui crente fervoroso, chega na loja, boa noite, André. Cadê a paz do Senhor? Aqui eu não sou crente, pastor, aqui eu sou profissional. Tem vergonha de ser cristão lá fora, então não negou a si mesmo. Porque quando me envergonho do evangelho, é a prova que eu não me neguei. Quando eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão na faculdade, é a prova que você diz, você não se negou. Quando no trabalho, eu não quero testemunhar a Cristo, é a prova que eu não me neguei. Ninguém toma a cruz, a responsabilidade do cristianismo, sem antes não se negar. Porque ser cristão, meus irmãos, você pensa bem, pastor, é difícil ser cristão. É não, meus irmãos. É difícil para quem anda na carne, mas é um deleite para quem anda com Cristo. Ele é difícil porque existe a perseguição, porque a nossa carne está sendo mortificada, porque os nossos desejos muitas vezes estão sendo contrariados. Sim, é difícil nessa área, mas para aqueles que estão em Cristo, eles morrem, se for possível, por causa de Cristo. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: quem é que precisa de oração? Nós brasileiros ou aqueles países, aqueles irmãos que estão nos países sendo perseguidos? Quem é que precisa de oração? Todos nós. Mas quem aqui precisa orar por quem? Eles ou nós por eles? São eles que precisam orar por nós. Porque eles já confessam Jesus sabendo que vão morrer. E nós confessamos Jesus só por confessar muitas vezes. Chegou um pastor afegão aqui, meus irmãos. Eu falei com meu filho, olha minha cabeça aqui. Ele falou, o que é isso, pastor? Ele saiu perseguido, se ele voltar ele morre. A família dele o abandonou. E ele disse, pastor, eu confessei Jesus. E se precisar voltar para morrer de novo, no bom sentido, né? Porque ele morreu por causa de Cristo e morreu agora de forma literal. Se precisar voltar, pregar o evangelho para morrer, eu vou morrer. Eu falei assim, não, meu filho, olha para minha cabeça aqui. Tomar a cruz é de fato entender que essas escrituras precisam estar encravadas no coração. Tomar a cruz é entender que vai ser, meus irmãos, repudiado pelos homens. Tomar a cruz é entender que vai ser perseguido pelos homens. Tomar a cruz, ser cristão, é saber que nem todo mundo vai com a sua cara. Tomar a cruz, muitas vezes, é até mesmo ser renunciado pela própria família. Mas tomar a cruz é um benefício também. Porque quem toma a cruz é porque quer se parecer com Jesus. Quem toma a cruz é porque sabe que neste mundo não tem nada a oferecer. Ele assume a responsabilidade para seguir a Cristo. Tomar a cruz, meus irmãos, é entender que não vai se conformar com este mundo. Porque o mundo, infelizmente, não se alterou. A verdade é que o mundo e Cristo estão em antagonismo. Mas tomar a cruz é entender que se com Ele sofremos, com Cristo também seremos o quê? Glorificados. É padecer, mas é saber que um dia glorioso chegará. Tomar a cruz, ser responsável pela palavra e ser um cristão, é difícil neste mundo, mas na eternidade nos garante a glória, a manifestação visível do Pai. O veremos como Ele é. E seguir a Cristo não é apenas pisar onde Ele pisou. Seguir a Cristo é se parecer totalmente com Ele. É perdoar quando, muitas vezes, meus irmãos, a pessoa recebe chacotas. Seguir a Cristo é enfrentar os pavores da vida. Enfrentar, meus irmãos, os problemas.
Seguir a Cristo e perder a sua vida por causa de Cristo é se parecer justamente com Ele, é tomar para si quem Cristo representa e que Ele quer que Cristo seja nele. Seguir a Cristo, meus irmãos, de fato, é não olhar para este mundo, é não desejar o mundo, é não se corromper com este mundo, mas se deixar a todo instante ser dominado por ele. Seguir a Cristo é amar o nosso Deus acima de todas as coisas. É dizer, Senhor, passa de mim esse problema, mas seja feita a tua vontade. Seguir a Cristo, meus irmãos, é a melhor coisa que nós, como cristãos, devemos fazer. Seguir a Cristo também é a garantia que quando Ele voltar, seremos arrebatados. Então, meus irmãos, não tenha medo de negar a si mesmo. Pastor Moisés pode chegar. Não tenha medo, meus amados irmãos, de tomar a responsabilidade do cristianismo. E tomando a responsabilidade do cristianismo, certamente, você será não apenas aquele que estará atrás de Jesus Cristo, seguindo a Cristo, mas será o exemplo dele. Você será confundido com ele. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, você é um crente. E a pergunta que eu faço, o que os nossos vizinhos dizem ao nosso respeito? O que a nossa família fala ao nosso respeito? Se nós seguirmos de fato a Cristo, o que mais vamos ouvir dentro de casa é, você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Quem segue a Cristo no trabalho é confundido com Jesus. Olha assim, você é cristão. Na faculdade vão dizer, olha, não oferece para fulano não, porque fulano é crente. Não oferece droga não, porque fulano é crente. Não oferece bebida para fulano não, porque fulano é crente. Porque quem segue a Cristo, meus irmãos, as pessoas até repudiam, mas vão lhe respeitar dizendo, nós não vamos levar fulano para o bar, nós não vamos levar fulano para o clube, porque ele é crente. É bom demais essas expressões. Se tem cristofobia, meu irmão, o problema é seu. Eu não tenho cristofobia não, eu sou um cristão, e você deve ter essa coisa, esse sentido, esse pensamento, essas emoções, esse viver. Você precisa ter tudo de Cristo. Tendo tudo de Cristo, a sua vida estará segura todo instante nele, e por ele e para ele são todas as coisas. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.